Após uma passagem discreta pelo Goiás na temporada de 2020, o centroavante Henrique Almeida fecha com Vila Nova, onde o Goiás tinha uma dívida com ele e pagou mais de um ano. Enfim, quero comentar com vocês, será que o Goiás ainda está pagando esse jogador para, digamos, atuar no rival, né? Quero trazer um pouco mais de detalhes sobre essa história curiosa. Além disso, sobre o atacante Romarinho, que pertence ao Fortaleza, foi procurado pelo Goiás e nesse momento tem proposta de um clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, ser um jogador muito útil dentro desse atual elenco do Verdão e também comentar sobre o adversário definido nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana, novamente o Estudiantes, assim como na Libertadores de 2006. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás sobre o novo meio-campista do Goiás, o Rafael Guzzo. Eu vou deixar esse vídeo na tela final, o português. Fiz um vídeo completo falando sobre a sua carreira, característica de jogo e como ele pode jogar nesse elenco do Armando Evangelista. O apoiador aqui do canal é a Sorte Golbet, casa de apostas esportivas para você palpitar no jogo do Verdão no próximo final de semana contra o Cruzeiro no Estádio Independência. Uma vitória do Goiás fora pagando 5,20 a cada real apostado, um empate 3,03 e uma vitória do Cruzeiro em casa 1,50. Ótimas cotações, assim também como nas outras partidas da Série A, no sábado e no domingo. Teremos aí também Palmeiras e Fortaleza, com a vitória do Palmeiras em casa pagando 1,47, Cuiabá e São Paulo, uma vitória do São Paulo fora, pagando 2,50, Grêmio e Atlético Mineiro com um empate a 2,70, Vasco da Gama e Atlético Paranaense com um triunfo do Furacão fora, pagando 2,34. Essas e todas as outras cotações da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro, na Série C, jogos do futebol internacional, você encontra na Sorte Golbet. O link do WhatsApp e também do site aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a definição do próximo adversário do Goiás nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana, que será o Estudiantes, velho conhecido da torcida alviverde, né? O adversário das oitavas de finais na Libertadores de 2006. O Goiás deu um mole danado no jogo da ida, acabou levando 2 gols na reta final do jogo, perdendo de 2-0, ainda faz um 1-0, não. O Goiás chega a abrir 2-0, leva o gol do 2-1 e faz o terceiro, né, nos minutos finais, com o critério do gol fora de casa, acabou sendo eliminado. Perdeu fora por 2-0 e ganhou em casa por 3-1. Se fosse, por exemplo, esses mesmos resultados, atualmente o Goiás conseguiria a classificação, ou pelo menos tentaria na disputa por pênaltis, né? Já que não tem mais o gol fora de casa. A partida de ida na cidade de La Plata. A tendência é que aconteça na primeira semana do mês de agosto. Pode ser dia 1º, dia 2, dia 3, vai ter essa definição ainda. E a volta na outra semana, na semana do dia 8 de agosto, ou seja, a ida na semana do dia 1º e a volta na semana do dia 8, pode ser terça, quarta ou quinta-feira, ainda não temos essa definição por parte da Conmebol. Oitavas de finais, jogo da ida na Argentina e a volta acontecendo em Goiânia, já que o Goiás, como ficou na primeira colocação do seu grupo, conseguiu essa classificação e tendo o direito de mandar as oitavas de finais dentro de casa do jogo da volta e também não ter que fazer essa repescagem, já que o Estudiantes ele ficou no segundo lugar no grupo do Red Bull Bragantino, né? Tudo empatado em pontos, acabou levando a vantagem o time brasileiro no critério de gols, o saldo de gols para ficar na primeira colocação e agora nos playoffs das oitavas de finais eliminou o Barcelona de Guayaquil de forma surpreendente também. Perdeu o jogo da ida no Equador por 2-1 e acabou virando em casa por 4-0, fazendo 3-0 só no primeiro tempo. Realmente gols bonitos ali do Estudiantes, com boas tabelas, finalizações de fora da área. Vai ser um time bem difícil, um pouco mais pra frente, né? Passo aqui um vídeo explicando, enfim, trazendo os principais jogadores e como joga esse bom elenco do Estudiantes, que vem fazendo também um campeonato argentino seguro. Caso o Goiás avance para as quartas de finais, terá uma premiação de aproximadamente 3 milhões de reais. Lembrando que pela fase de grupos, vitórias, enfim, o Goiás ganhou mais ou menos já 8 milhões de premiação da Conmebol em 2023 e um possível adversário, um eventual quartas de finais, seria o Corinthians ou o Newell's Old Boys da Argentina, também um duelo difícil nas quartas de finais e um eventual semifinal. O Goiás ficou ali daquele lado assim, que tem o Fortaleza, o Libertad ou o Tigre, esses times ainda vão ser definidos, Red Bull Bragantino ou América Mineiro, ou seja, caso o Goiás tente novamente repetir a campanha de 2010, terá que passar também novamente por um caminho difícil, mas para quem quer sonhar alto, enfim, conquistar algo grande, tem que sim ter grandes desafios e também contra outros grandes clubes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre novamente essa possibilidade do jogo contra o Estudiantes, né? Tomara que seja um cenário diferente de 2006 e o Verdão
consiga a sua classificação. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre esse jogador que poderia ser uma baita solução para o Goiás e que inclusive já foi procurado nessa temporada de 2023, que é o ponta esquerda Romarinho. Também pode jogar na ponta direita, atleta do Fortaleza que tem 29 anos de idade. Nessa atual temporada soma 29 jogos com 2 gols marcados e 2 assistências. Por que eu trouxe essa notícia aqui pra gente? Um clube da Série B, o Sport, que obviamente é grande, mas tem um poder financeiro muito menor do que o do Goiás atualmente, né? Está buscando a sua contratação. Poderia ser uma boa solução? Acredito que sim. A única questão que o atleta já realizou 8 partidas no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, se fosse por todas as outras questões, poderia ser um baita reforço. O problema são esses 8 jogos, né? Uma pena que ainda a CBF insiste nisso, e eu até tinha comentado sobre o Romarinho anteriormente, né? Para o Goiás, porque ele teve um momento do começo do ano onde começou como titular. Voltou para a reserva, ficou num tempão ruim, saiu o Moisés do Fortaleza, quando ele foi vendido para o futebol mexicano, se eu não estiver enganado, e o Romarinho conseguiu novamente um cenário de protagonismo. Até tinha esquecido desse detalhe, né? 8 partidas no Brasileirão já impede dele atuar. Conseguiu novamente, depois que o Moisés saiu, ser titular, fazer alguns bons jogos, né? Ali em sequência, foi titular em somente 2 jogos, dos 8 que ele disputou até aqui no Brasileirão. Porém, das últimas 2 partidas do Fortaleza, ele ficou no banco de reservas e não saiu. E dos últimos 6 jogos, ele só realizou 1, saindo do banco de reservas contra o Flamengo fora de casa e atuando apenas 2 minutos. Então a fase dele com o técnico argentino, o Vojvoda, né, realmente não é boa. Uma pena, né? O cara tem 8 jogos, aí já não tem como fazer essa mudança. Porém, para o ano que vem, seria uma alternativa interessante. Por que eu trouxe isso? O Sport demonstrou interesse na sua contratação, segundo o Globo Esporte, pelo empréstimo do jogador. Entretanto, ele tem um contrato no Fortaleza até junho de 2024. E o Sport queria um empréstimo até o final desse ano, né? Agora de 2024, de 2023, ficaria em definição para o ano que vem. Ele segue no Sport, volta para o Fortaleza, ainda tem essa indefinição, ou de uma compra em definitivo, ou algo nesse sentido. O fato é que seria, sim, uma baita contratação para o Goiás. O Romarinho, se eu não estiver enganado também, ele já foi especulado no Verdão ali para a temporada de 2019, né? O Goiás voltando para a Série A, ele já havia jogado bem pelo Globo FC, lá do Rio Grande do Norte, teve uma passagem discreta também no Fluminense e uma boa Série B na reta final pelo Fortaleza naquele ano de 2018, enfrentando inclusive o Goiás naquela reta final. Seria sim uma boa alternativa, ao menos na minha avaliação. Lembrando que o Goiás ele procurou o Romarinho nessa atual temporada por conta daquele momento ali no final do mês de abril, se eu não estiver enganado, no finalzinho já da janela de transferências, aquela primeira janela inicial. O Bruno Melo, existia a possibilidade dele retornar para o Fortaleza. Houve sim essa consulta, segundo meu parceiro Periquito Brisado, lá no Instagram, das 2 diretorias. E se o Bruno Melo voltasse para o Fortaleza, o Goiás queria, em compensação, trazer um empréstimo também, novamente de um outro jogador, desta vez o Romarinho, até o final do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. Vem jogando mais pela ponta esquerda. Na última temporada foram 47 jogos pelo Fortaleza, com 6 gols marcados e 4 assistências. Vem alternando. Às vezes a torcida ama ele, às vezes odeia também, né? O futebol, ele é muito dinâmico nesse quesito. Realizou poucos jogos na sequência. A única questão, essas 8 partidas já executadas, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, ele só poderia mudar para uma equipe da Série B. Para o ano que vem, vejo sim com boa possibilidade, seria um nome interessante. Inclusive até o Sport vai fazer uma proposta semelhante ao que ele recebe hoje, por exemplo, no Fortaleza. A diretoria poderia ter pensado, agilizado esse nome um pouco mais cedo. E até mesmo porque o Goiás possivelmente irá contratar mais um outro jogador para as suas pontas. Já trouxe agora o Rafael Guzzo, né? Tendência que ele faça essa função como um camisa 10, vou deixar o vídeo sobre ele na tela final, e um outro ponta, pode ser um ponta esquerda, um ponta direita, essa característica de um jogador de maior velocidade. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que teve uma passagem muito discreta e ruim, ao mesmo tempo pelo Goiás, lá no ano de 2020, que acertou com Vila Nova para a sequência da Série B, que é o centroavante Henrique Almeida, atualmente com 32 anos de idade, estava no América Mineiro, teve ali alguns problemas de lesões, tanto é que ele realizou somente 11 jogos nessa atual temporada, com 1 gol marcado. No ano passado até conseguiu bons números, né, na disputa do Mineirão e também da Série A, 8 gols em 45 jogos. Por que eu trouxe aqui essa curiosidade? O Goiás pagava o Henrique Almeida um parcelamento de aproximadamente 16 vezes. Essa informação foi confirmada pelo próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, se eu não estiver enganado ali meados de agosto, julho, agosto da temporada passada. Eu acho que foi uma entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia. Ele disse o seguinte, que no momento
momento que ele assumiu o comando do Goiás, o Verdão parcelou a dívida de aproximadamente 21 de 25 jogadores que estavam devendo, ou seja, o Goiás devia 25 jogadores e ao assumir o Verdão, o Paulo Rogério Pinheiro ali no começo, em janeiro da temporada de 2020, negociou com 21 desses 25 atletas. Atualmente o cenário já está bem mais tranquilo, né? O Goiás conseguiu acordo com basicamente 100% deles e liquidando essas dívidas de curto prazo. O Henrique Almeida, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, teve a dívida no Goiás parcelada em 16 vezes. Se começasse, por exemplo, em janeiro de 2020, porque eu não consegui essa informação quando foi o início, né? Mas como o Paulo Rogério Pinheiro assumiu ali no finalzinho de dezembro para iniciar o seu mandato em janeiro, acredito que foi basicamente dentro dessa linha. De janeiro de 2020, 16 parcelas até aproximadamente junho de 2022. E no ano passado, né, o Henrique Almeida marcou um gol contra o Goiás ali no finalzinho do mês de agosto, se eu não estiver enganado. Possivelmente, o Goiás pode ter iniciado um pouco mais tarde esse pagamento, possivelmente quando ele marcou aquele gol contra o Goiás também ainda estava sendo pago pela diretoria alviverde. Enfim, alguns contos do futebol, o culpado não é o jogador, e sim quem contratou e principalmente quem deixou de pagar, né, ali naquela temporada de 2020, deixando bastante dívidas para o Verdão nos anos seguintes. Então, pelo menos nesse momento, pelo menos pelo que a gente sabe, né, era 16 vezes, o Goiás não iria atrasar tanto assim. Até se você olhar os balanços divulgados agora em relação à temporada de 2022 e dos últimos anos também, pode constar que não tem dívidas trabalhistas no Goiás, né, não tem aquele tanto igual iniciou o ano de 2021, se eu não estiver enganado, era mais de 40 milhões de reais só em dívidas dessas características, de dívidas com jogadores, empresários, treinadores também, né, realmente uma enroleira danada. Ainda bem que esse cenário passou pelo Goiás, né? Espero que fique muitos anos longe também. E o Henrique Almeida, depois que saiu do Verdão, foi para Chapecoense, não jogou bem em 2021 e aquelas apostas loucas do América Mineiro, que em geral dá certo, né? Em 2022, conseguindo bons números. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Henrique Almeida. Pelo menos agora o Goiás não deve mais ao jogador, pior do que levar a gol dele, né? No ano passado, no Brasileirão, aquela derrota por 1-0 do Goiás em Belo Horizonte, seria ainda assim pagar o cara agora e ele jogar no maior rival, enfim, assinando esse contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Nós temos pelo menos 2 vídeos novos diários aqui no canal, então se inscreva, ative as notificações também para sempre receber as notificações, né, dos vídeos novos aqui do canal. Tem o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. As análises também do novo reforço do Goiás, o português luso brasileiro, acho que é essa a pronúncia certa, o Rafael Guzzo, sobre as suas características. Vou deixar esse vídeo na tela final e o apoiador do canal, a Sorte Golbet, caso de apostas esportivas, você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!